Capítulo 15. 10 anos antes. Centro Médico de Lockland. Ele se jogou na cadeira do hospital ao lado da cama de Victor e deixou a mochila cair ao seu lado no chão laminado. Victor tinha acabado de encerrar sua última sessão com a psicóloga residente, a senhorita Pierce, na qual havia explorado a relação dele com os pais, de quem ela era fã, óbvio. A psicóloga saiu da sessão com uma promessa de um livro autografado e a sensação de que fizeram bastante progresso. Victor saiu da sessão com dor de cabeça e um bilhete para ir a, no mínimo, 3 consultas com o orientador de Lockland. Ele negociou a redução da sentença de 72 horas para 40, em troca do livro autografado. Agora, tentava arrancar a pulseira do hospital sem sucesso. Ele se inclinou, tirou um canivete do bolso e cortou o estranho material híbrido de papel e plástico. Victor esfregou o pulso e se levantou. Então estremeceu. No fim das contas, quase morrer não tinha sido nada agradável. Sentiu uma dor generalizada, fraca e constante. Pronto para dar o fora daqui? Perguntou Eli, colocando a mochila nos ombros. Por favor, disse Victor. O que você tem aí dentro? Ele sorriu. Eu estive pensando, comentou enquanto caminhavam pelos corredores estéreis. Na minha vez. Victor sentiu um aperto no peito. Essa experiência foi realmente um bom aprendizado, comentou Eli. Victor resmungou algo rude, mas Eli continuou. Álcool foi uma péssima ideia, assim como os comprimidos. Dor e medo fazem parte do pânico. E pânico ajuda na produção de adrenalina e de outros elementos químicos de luta ou fuga, como você sabe. Victor franziu a testa. Sabia. Não que tivesse se importado com isso, bêbado como havia ficado. Existem um número bem limitado de situações, continuou Eli enquanto eles atravessavam a porta dupla de vidro automática, para encarar o dia frio lá fora, em que se pode conduzir tanto pânico quanto ter controle suficiente. Na maioria das vezes, os dois são mutuamente excludentes, ou, no mínimo, não acontecem ao mesmo tempo. Quanto maior o controle, menor a necessidade de pânico. E por aí vai. O que você está carregando aí? Eles chegaram ao carro e Eli jogou a mochila no banco de trás. Tudo que a gente precisa. O rosto de Eli se alargou. Bem, tudo menos o gelo. Na verdade, tudo que a gente precisa equivalia a algumas canetas de epinefrina autoinjetável, também conhecida como EpiPens, e o dobro de compressas térmicas do tipo que caçadores colocam dentro das botas e fãs de futebol americano usam dentro das luvas durante os jogos no inverno. Ele pegou 3 EpiPens e as alinhou na mesa da cozinha, ao lado da pilha de compressas. Então, deu um passo para trás e fez um gesto amplo sobre os utensílios, como se oferecesse um banquete a Victor. Havia 6 sacos de gelo encostados na pia. Pequenos rios de água congelada condensavam, encharcavam o chão. Eles haviam parado para comprá-los no caminho de casa. Você roubou isso? Perguntou Victor ao pegar uma das canetas. Peguei emprestado em nome da ciência, corrigiu Eli, enquanto apanhava uma compressa térmica e a virava para examinar o revestimento de plástico removível, que servia como mecanismo de ativação. Eu faço estágio no Centro Médico de Lockland desde o 1º ano. Ninguém percebeu nada. A cabeça de Victor voltou a doer. Hoje à noite? Perguntou ele pela 100ª vez, desde que Eli explicou o plano. Hoje à noite, confirmou Eli, arrancando a caneta da mão de Victor. Pensei em dissolver a epinefrina numa solução salina e administrá-la de modo intravenoso. Isso garantiria uma distribuição mais confiável, mas seria mais lento que as EpiPens e dependeria de uma boa circulação. Além do mais, considerando a natureza do projeto, achei que uma opção mais acessível seria melhor. Victor refletiu sobre os suprimentos. A caneta autoinjetável seria a parte fácil. As compressas seriam mais complicadas e perigosas. Victor fez treinamento de primeiros socorros e tinha um conhecimento intuitivo do corpo humano, mas ainda assim seria arriscado.
Nenhum curso de medicina ou habilidade inata poderia preparar um estudante para o que eles estavam prestes a fazer. Matar algo era fácil, mas trazê-lo de volta requeria mais do que planejamento e medicina. Era como cozinhar, não assar. Enquanto assar exigia ordem, cozinhar exigia paixão. Um pouco de arte, um pouco de sorte. E cozinhar algo desse tipo exigia muita sorte. Ele pegou as outras 2 canetas de epinefrina e ajeitou as 3 na palma da mão. O olhar de Victor vagava entre as canetas, as compressas e o gelo. Instrumentos tão simples, não era fácil demais? Ele murmurou alguma coisa. Victor voltou a prestar atenção. O que foi? Está ficando tarde, repetiu Eli, e apontou para as janelas atrás dos sacos de gelo na pia, vendo a luz desaparecer rapidamente do céu. É melhor a gente se preparar. Victor mergulhou os dedos na água gelada e recuou. Ao seu lado, Eli cortou o último saco de gelo e o observou se romper e derramar seu conteúdo na banheira. Ao entrar em contato com a água, o gelo dos primeiros sacos havia estalado, quebrado e meio que se dissolvido, mas logo ela ficou fria o bastante para impedir que os cubos derretessem. Victor foi até a pia e se inclinou por cima dela, as 3 canetas roçando em sua mão. Eles já haviam discutido a ordem do procedimento diversas vezes. As mãos de Victor tremiam um pouco. Ele segurou a beirada da bancada para fazer com que parassem enquanto Eli tirava as calças jeans, o suéter e, por fim, a camisa, deixando à mostra as várias cicatrizes antigas que cobriam suas costas. Eram tão velhas que pareciam pouco mais que sombras. Victor já as tinha visto antes, mas jamais fez qualquer pergunta a respeito. Agora, confrontado com a possibilidade real de essa ser a última conversa dos dois, a curiosidade falou mais alto. Tentou formular uma pergunta, mas não foi necessário, pois ele respondeu antes que ele falasse. Foi meu pai que fez isso, quando eu era criança, explicou baixinho. Victor prendeu a respiração. Em mais de 2 anos, ele jamais havia mencionado os pais. Ele era pastor. A voz de Eli parecia distante, e Victor não pôde deixar de notar o era no pretérito. Acho que nunca contei isso para você. Victor não sabia o que dizer, por isso disse as palavras mais inúteis do mundo. Eu sinto muito. Ele se virou e deu de ombros, distorcendo as cicatrizes das costas com o movimento. Deu tudo certo no fim. Ele foi até a banheira, os joelhos descansando no acabamento de porcelana, enquanto olhava para a superfície cintilante. Victor ficou observando-o enquanto ele observava a água do banho, e sentiu um misto estranho de interesse e preocupação. — Está com medo? Perguntou Victor. — Morrendo de medo. Você não ficou assim? Victor conseguia se lembrar vagamente de uma centelha de medo, tão pequena quanto a chama de um fósforo, tremulando antes de ser consumida pelos efeitos dos comprimidos e do uísque. Deu de ombros. — Quer uma bebida? Perguntou. Ele fez que não com a cabeça. — Álcool esquenta o sangue, Veile. Retrucou, os olhos ainda fixos na água gelada. — Não é exatamente o que eu quero que aconteça aqui. Victor se perguntou se Eli seria mesmo capaz de levar aquilo a cabo, ou se o frio racharia sua máscara de tranquilidade e charme e a despedaçaria para revelar o rapaz comum que havia sobre a superfície. A banheira tinha alças, em algum lugar sobre a camada de gelo, e eles ensaiaram antes do jantar. Nenhum dos dois estava com muita fome. Eli havia entrado nela, vazia, naquele momento, segurando as alças e enfiando os pés debaixo da borda ao pé da banheira. Victor sugerira que usassem uma corda, alguma coisa para prendê-lo à banheira, mas ele tinha recusado. Victor não sabia muito bem se for uma mera demonstração de coragem ou preocupação com o estado do corpo, caso o experimento desse errado. — Estou quase lá, avisou Victor, tentando suavizar a tensão. Como ele não se mexeu, nem mesmo lhe ofereceu um sorriso fingido, Victor foi até o laptop que estava em cima da tampa da privada, abriu um programa de música e clicou no play, preenchendo o pequeno cômodo azulejado com uma base pesada de rock.
Espero que você desligue essa merda quando for verificar o meu pulso, comentou Eli. Em seguida, fechou os olhos. Seus lábios se moviam levemente, e ainda que suas mãos estivessem largadas ao lado do corpo, Victor sabia que Eli estava rezando. Ficava perplexo ao perceber que alguém prestes a brincar de Deus pudesse rezar para ele. Mas estava claro que isso não incomodava o amigo. Quando Eli entreabriu os olhos, Victor perguntou: "O que você disse a ele?" Ele ergueu um pé descalço para a beirada da banheira, examinando o conteúdo dela. "Coloco a minha vida em vossas mãos." "Bem", disse Victor sério. "Espero que ele a devolva." Eli assentiu e respirou fundo. Victor imaginou ter ouvido a mais leve hesitação na respiração, antes de entrar na banheira. Victor estava empolerado na banheira, segurando um copo de uísque enquanto olhava para o cadáver de Elliot Cardale. Eli não havia gritado. A dor esteve estampada em cada um dos 43 músculos que se entrelaçavam no rosto humano, de acordo com o que Victor havia aprendido na aula de anatomia. Mas o máximo de reação que Eli fora deixar escapar um leve gemido entre os dentes ao atravessar a superfície da água gelada. Victor apenas roçou de leve os dedos na água, e o frio foi suficiente para gerar uma faísca de dor que subiu pelo seu braço. Quis odiar Eli pelo autocontrole, quase desejado, quase, que foi demais para ele suportar. Que ele fracassasse, desistisse e que Victor o ajudasse a sair da banheira e lhe oferecesse uma bebida, e os dois se sentassem e conversassem sobre as tentativas fracassadas, e depois de um bom tempo eles ririam de como tinham se sacrificado em prol da ciência. Victor tomou outro gole. A pele de Eli estava com um tom azul esbranquiçado, nada saudável. Não demorou tanto quanto tinha previsto. Eli já estava imóvel havia vários minutos. Victor desligou a música, e a batida forte ecoava em sua cabeça, até ele perceber que era o som do seu coração. Quando se atreveu a enfiar a mão na água para sentir o pulso de Eli, resistindo ao frio cortante, não havia nada. No entanto, decidiu esperar mais alguns minutos, razão pela qual se servira de outra dose. Se Eli conseguisse escapar dessa, não poderia acusar Victor de ter se apressado. Quando ficou claro que o corpo na banheira não iria de algum modo reviver sozinho, Victor pôs a bebida de lado e começou a trabalhar. Tirar ele da banheira foi a parte mais difícil, pois o amigo era muito mais alto que ele, estava rígido e submerso em água gelada. Após várias tentativas e uma boa dose de palavrões ditas em voz baixa, Victor, que já era quieto por natureza e ficava ainda mais sob pressão, o que causava a nítida impressão de que ele sabia o que estava fazendo, mesmo que não fosse verdade. Ele desabou nos azulejos e o corpo de Eli caiu ao seu lado com um baque seco de um peso morto. Victor estremeceu, passou direto pelas canetas de epinefrina em busca da pilha de cobertores e compressas térmicas, seguindo as instruções de Eli, e secou o corpo rapidamente. Em seguida, ativou as compressas e as dispôs em pontos vitais, cabeça, nuca, pulsos, virilha. Victor precisava decidir quando o corpo estaria quente o bastante para começar a ressuscitação. Muito cedo seria o mesmo que frio demais, e nesse caso a epinefrina exerceria pressão excessiva no coração e nos órgãos do amigo. Muito tarde seria o mesmo que tempo demais, então haveria uma chance maior de Eli estar morto, de tal modo que não pudesse ser trazido de volta. Victor ligou o aquecedor do banheiro. Embora estivesse suado, então pegou as 3 canetas da bancada. 3 era o limite, e ele sabia que, se não houvesse resposta cardíaca na terceira, já seria tarde demais, e as colocou no piso ao seu lado. Ordenou as EpiPens, uma ao lado da outra. A ação lhe dava a impressão de que estava no controle enquanto aguardava. A todo momento media a temperatura de Eli, não com um termômetro, mas com a própria pele. Durante os preparativos, eles perceberam que não tinham um termômetro, e Eli, numa rara demonstração de impaciência, havia insistido para que Victor usasse o bom senso.
Aquilo podia ter sido uma sentença de morte, mas a fé que Eli tinha no amigo girava em torno do fato de que todo mundo em Lockland acreditava que Victor tinha uma afinidade natural para a medicina, uma compreensão inata, quase sobrenatural do corpo humano. Na verdade, não era nem um pouco inata, mas Victor tinha de fato um dom para palpites. O corpo era uma máquina que continha apenas peças necessárias para componente em cada nível, desde muscular e ósseo até químico e celular, operando no princípio de ação e reação. Para Victor, isso tudo simplesmente fazia sentido. Quando ele lhe pareceu quente bastante, ele começou a ressuscitação. A carne sob suas mãos ganhava calor, fazendo o corpo parecer menos um picolé e mais um cadáver. Estremeceu ao sentir costelas rachando sob suas mãos entrelaçadas, mas continuou. Sabia que, se as costelas não se separassem no externo, não estaria exercendo pressão suficiente para chegar ao coração. Depois de muitas séries de repetição, fez uma pausa para pegar a primeira caneta de epinefrina e espetá-la na perna de Eli. 1, 2, 3. Sem resposta. Começou a massagem de novo, tentando não pensar nas costelas e no fato de que Eli ainda parecia completa e inegavelmente morto. Victor, sentindo a ardência nos braços, resistiu ao impulso de olhar de relance para o celular, que tinha caído do seu bolso durante o esforço para arrancar o amigo da banheira. Fechou os olhos e continuou a contar e pressionar os punhos de novo e de novo no coração de Eli. Não estava funcionando. Victor pegou a segunda EpiPen e a enfiou na coxa de Eli. 1, 2, 3. Nada ainda. Pela primeira vez, o pânico encheu a boca de Victor com Billy. Ele engoliu em seco e voltou a fazer massagem cardíaca. Os únicos sons no banheiro eram da contagem sussurrada da pulsação. Dele, não de Eli. E, das suas mãos, um ruído estranho, enquanto tentava desesperadamente ressuscitar o coração do melhor amigo. Tentava e falhava. Victor começou a perder a esperança. Sua sorte estava acabando, assim como a epinefrina autoinjetável. Só restava mais uma. Ele afastou a mão do peito de Eli, os dedos tremendo enquanto se fechavam em torno da caneta. Ergueu a mão, então parou. Debaixo dele, esparramado no piso de azulejo, estava o corpo sem vida de Eli Cardeio. Eli, que tinha aparecido no seu corredor no segundo ano da faculdade, com uma mala e um sorriso. Eli, que acreditava em Deus e que tinha um monstro dentro de si, assim como Victor, mas que conseguia escondê-lo melhor. Eli, que se safava de tudo, que havia entrado em sua vida e roubado sua garota, sua posição de melhor aluno e sua bolsa de pesquisa estúpida de férias. Eli, que apesar de tudo significava muito para ele. Victor engoliu em seco e enfiou a caneta no peito do amigo morto. 1, 2, 3. Nada. Então, em algum momento entre Victor desistir e esticar a mão para pegar o celular, Eli arquejou.